Abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Aos irmãos que nos acompanham dominicalmente, sabem que a gente está expondo, a gente está pregando as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas, e hoje a nossa parábola se encontra no capítulo 18, são apenas 8 versículos. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia, reúna sua família nesse momento para que você coloque-se de coração aberto e atento para ouvir a palavra do Senhor, para você ouvir a mensagem do Senhor para o seu coração. Tá bom? Então, Evangelho de Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 8, eu lerei. Quero que você acompanhe a sua leitura, você acompanhe essa leitura na sua Bíblia e logo após nós vamos orar, pedindo a direção do Senhor. Vamos ler? Acompanhe aí na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. E então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Pai santo, eu quero louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor pela vida desses irmãos que nos acompanham agora na transmissão dessa mensagem. Abençoa também aqueles que porventura ouvirão em outro momento através das mídias sociais. Que o Senhor, ó Pai Celestial, abra os nossos corações para ouvirmos, entendermos essa palavra e recebermos instrução do Senhor. A instrução do Senhor é vida. A instrução do Senhor nos abençoa. E por isso nós pedimos ao Senhor, e nós pedimos ao Senhor porque nós precisamos da direção do Teu Espírito Santo. Para mim, que falo, e para aqueles que ouvem a Tua palavra, para que entendam essa palavra. Nós louvamos o Teu nome, por Tua graça, pelo Teu cuidado e pela preciosidade e profundidade da palavra do Senhor. Nós louvamos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, mais uma parábola de Jesus, Agora, a parábola que eu dei o título de O Juiz e a Viúva. Você vai encontrar outros títulos possíveis, como a parábola do juiz iníquo. Eu chamei de a parábola do juiz e da viúva, porque acho a viúva uma figura importantíssima aqui nessa parábola. Mas, novamente, para a gente, eu tenho repetido isso constantemente, e eu sugiro a você, para que você quando você desejar ler e entender qualquer texto bíblico, que você olhe o seu contexto, leia os versículos anteriores, eu leio os versículos posteriores, e depois a gente vai comentar novamente. Essa parábola do juiz e da viúva, ela está intimamente ligada ao ensino de Jesus nos versículos anteriores, a Lucas 17, de 20 a 36, quando Jesus fala sobre o reino de Deus. A gente vai ver isso um pouco depois. Bom, nessa parábola a gente tem apenas 2 personagens aqui. A gente tem a figura de um juiz, e para que você entenda, talvez a figura desse juiz
não se tinha um sistema legal tão elaborado como nós temos hoje, sobretudo nas nossas democracias, um sistema judiciário independente, mas você tinha a figura de homens que eram designados, homens que se pressupunha serem homens sábios, serem homens honestos, homens estes que eram colocados para julgar a causa do povo. Quando nós lemos o Antigo Testamento, lá em Êxodo, o relato de que Moisés foi o primeiro a estabelecer essa figura de juízes, homens que foram designados para ajudá-los, ajudá-lo a julgar as diversas causas que diariamente chegavam a eles, conflitos, enfim, decisões que precisavam ser tomadas e que precisava de o parecer de uma autoridade constituída ali. Quando nós olhamos a Bíblia lá em 2 aos Crônicas, capítulo 19, lá no Antigo Testamento, versículos 6 e 7, quando Josafá, o rei Josafá, estava estabelecendo uma grande reforma ali com o povo de Deus, ele estabelece juízes, e olha o que diz a recomendação para que você tenha ideia do que se era esperado de um juiz. Diz assim os versículos 6 e 7 de 2 aos Crônicas 19. Considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que entrará com vocês sempre que derem um veredito. E segue o texto. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois com o Senhor, o nosso Deus, não há injustiça, nem imparcialidade e nem suborno. Irmãos, essa era uma atitude esperada de qualquer juiz, sobretudo que fosse um homem que temesse ao Senhor, fosse um homem piedoso e que julgasse com imparcialidade, fosse um homem de caráter justo. E aí é curioso que Jesus nos dá uma informação que pode passar despercebida aos nossos ouvidos, mas que não passam aos ouvintes de Jesus, não passa despercebida essa informação. Jesus diz lá no versículo 2, descrevendo esse juiz, que esse juiz nem temia a Deus e nem respeitava homem algum. Esse juiz não temia a Deus e esse juiz não respeitava homem algum, e o que eu acredito que o que Jesus quer dizer com isso, é preciso que você se lembre que Jesus convivia em uma cultura, numa Palestina do primeiro século, e assim é muito comum até hoje nas culturas orientais, tanto do Oriente Médio quanto na Ásia, é muito comum o princípio da honra e da vergonha. Ou seja, a honra é algo a ser preservado na comunidade. E pelo jeito esse juiz, um homem que não respeitava homem algum, é um homem que pouco se preocupava com a sua reputação perante a comunidade. Ele não ligava para aquilo que as pessoas pensassem dele, o que era algo muito incomum para aquela cultura. Bom, o fato é que, infelizmente, na história de Israel, muitos juízes não se encaixavam no perfil do que se era esperado. Por exemplo, como o perfil estabelecido pelo rei Josafá. Você vai encontrar no Antigo Testamento, aliás, severas repreensões dos profetas, como Amós. Se você olhar o texto de Amós capítulo 2, ou Amós capítulo 5, severas repreensões, Isaías também, repreensões para com aqueles juízes que não julgavam com imparcialidade, homens que não temiam ao Senhor, homens iníquos, impiedosos e corruptos. Havia severa condenação de Deus sobre essas figuras. Bom, a outra figura da nossa parábola era uma viúva, o outro personagem que nós temos aqui. E é interessante você pensar, quando você lê os textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, a viúva ao lado dos órfãos, por exemplo, eram figuras que representavam aquelas figuras das mais vulneráveis na sociedade daquela época. Não é à toa
que quando nós lemos as leis do Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma quantidade enorme de leis civis que tentam preservar o direito dessas mulheres, que tentam preservar essas mulheres diante da sua vulnerabilidade. Você encontra em Êxodo, capítulo 22, Deuteronômio 10, Deuteronômio 24, Isaías no capítulo 1, são dentre tantos outros textos que nós encontramos leis judaicas de instruções para que se cuide dessa viúva, para que se preserve o direito dela. Bom, vejamos que nessa parábola a mulher não tem ninguém. Há uma viúva e não tem ninguém que a represente na corte, o que era comum. Se uma mulher perdesse o seu marido, ela recorreria ao parente mais próximo, alguém que fosse à corte, que fosse ao juiz, recorrer em nome dela. Aqui essa mulher se vê sozinha e não tem ninguém. É mais um sinal da sua fragilidade, da sua dependência, da sua vulnerabilidade. Irmãos, essa parábola, ela tem claramente um tema central que nós vemos lá no versículo 1. Versículo 1 fala acerca de orar sempre e nunca esmurecer. O tema central dessa parábola é a oração. E olhando, portanto, para essa parábola, irmãos, eu gostaria de extrair algumas lições muito importantes no que diz respeito à oração para cada um de nós. A primeira lição do texto bíblico para nós nessa noite é: a prática da oração é um dever de todo cristão. Você sabe que quando eu verbalizo essa afirmação, às vezes me dá a sensação de que eu estou sendo redundante. Ora, falar que é dever de todo cristão orar pode parecer redundante. Até quando a gente começa a conversar com pessoas e com uma centena de cristãos que simplesmente não têm a oração como uma prática na sua vida. E eu não estou falando daquela oração que você vem à igreja e acompanha a oração durante o culto público, ou essa oração que você acabou de fazer no momento em que você me acompanhava em oração. Não, eu estou falando de oração como algo íntimo e pessoal, como uma prática corriqueira da sua vida. Versículo 1, eu vou ler novamente esse versículo para você. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Irmãos, essa exortação à prática da oração, ela é presente não só nos ensinos de Jesus, como na prática de Jesus. No ministério de Jesus, o que a gente encontrava era Jesus em meio a toda a sua vida ocupada, sempre cercado de muitas pessoas. Preste atenção numa coisa: Jesus sendo Filho de Deus, Jesus sendo Ele Deus encarnado, Ele não abriu mão dos seus momentos de oração. Ele colocava sempre na sua agenda os momentos em que ele se afastava e ele ia falar com o Pai. Ensinos acerca da oração são constantes no ensino de Jesus. Por exemplo, quando lemos em Mateus, no capítulo 6, versículos 9 em diante, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, depois de ter convidado seus discípulos a orar com ele em um momento extremamente tenso, estava prestes a ser crucificado o nosso Senhor, e os discípulos não o acompanharam em oração, Jesus nos alerta dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Irmãos, a vida de Jesus foi marcada pela oração, e esse é um desafio e um alerta para nós que nós não podemos ignorar, e que eu peço encarecidamente a você que me ouve, que pense a esse respeito. Eu acredito que essa exortação de Jesus para que a gente ore
para que a gente exerça a prática da oração, ela é extremamente importante para os nossos dias. Eu acredito, e nos falta no Brasil pesquisas, mas há dados nos Estados Unidos que apontam para a vida de oração extremamente frágil por parte da maioria dos crentes. E eu acho que, infelizmente, às vezes na cabeça de alguns irmãos, a prática da oração ela é exclusividade de alguns super crentes, de algumas pessoas privilegiadas. Não, não é. Eu repito, a nossa lição e a nossa primeira lição aqui é que a prática de oração ela é um dever de todo cristão. Eu acredito que alguns motivos possam estar por trás da nossa fraca vida de oração, da nossa pouquíssima dedicação à oração. Talvez porque nós vivamos atarefados demais. Nós trabalhamos, nós vivemos num tempo que as nossas jornadas de trabalho são cada vez maiores. Acredito que, somado a isso, nós vivemos um tempo de uma cultura tecnológica que a gente não desliga nunca, que a gente não pausa nunca. E sendo assim, nós estamos sempre ocupados com alguma coisa, e também por conta desse bombardeio tecnológico, desse constante bombardeio de informações, de imagens, de sons e de barulhos, nós temos uma grande dificuldade de concentração. A nossa tolerância ao silêncio ela é mínima. Portanto, é preciso que a gente observe nas nossas vidas, porque, irmãos, eu não preciso nem perguntar, mas se eu perguntasse a você, essa é uma pergunta retórica, essa resposta ela precisa ser feita para você mesmo. Se você olhar para a sua vida e computar as horas que você gasta em redes sociais, sejam quais forem, eu tenho a certeza quase que absoluta, mas eu tenho uma firme convicção de que esse tempo gasto, ele facilmente supera pelo menos 1 hora do seu dia, nas 24 horas do dia que nós temos. Acho que um outro motivo pelo qual nós dedicamos pouco a nossa vida à prática de oração, porque talvez nós temos um conceito bíblico, um conceito pouco bíblico acerca do que é a oração, um conselho equivocado acerca do que é a oração. Quando você e eu ouvimos acerca de orar, o que é orar para você? Orar para você e para muitos e muitos crentes no nosso país é tão somente como que acionar uma ferramenta que vai acessar o milagre de Deus. A oração é uma ferramenta ou uma espécie de chave que nos deixa, que nos disponibiliza o milagre, ou que aciona a bondade de Deus a fim de nos responder às nossas orações. A oração, quando é olhada dessa forma, ela fica tão somente reduzida ao ato de pedir, ao ato de solicitar. E preste bem atenção no que eu vou dizer, eu não estou dizendo que a petição não faça parte da nossa oração. Nós acabamos de ler uma parábola que nos ensina isso. Mas o que eu estou dizendo é que se você reduzir o ato de orar ao ato de pedir a Deus alguma coisa, você definitivamente não entendeu o que é oração. A oração é tanto um ato de obediência a Deus, porque Ele nos demanda orarmos, como é um meio de comunhão, e isso eu quero que nós entendamos. É através da nossa conversa com Deus que nós afinamos a nossa comunhão, que nós aprofundamos a nossa comunhão.
E não há comunhão se não houver sincera conversa, constante conversa, diálogo com Deus, de coração aberto. E eu já disse que é claro que nós colocamos as nossas causas diante do Senhor, mas uma vida de oração não pode ser medida pela quantidade de respostas adquiridas, mas uma vida de oração, eu acredito que ela é muito mais medida pelo prazer que nós temos em estar diante do Pai, de falar com Ele. O teólogo R.C. Sproul, ele diz que a oração é para o cristão o que a respiração é para a vida. Você percebe, eu acho que Sproul está corretíssimo aqui, a oração é esse meio que nos leva ao Pai, esse meio de comunhão que nós temos a Ele, que é absolutamente vital para o cristão. Jonathan Edwards, um avivalista famoso, norte-americano, disse em seu sermão intitulado O Deus Altíssimo que ouve as orações. Olha que afirmação belíssima de Jonathan Edwards acerca da oração. Abre aspas, assim diz Jonathan Edwards. No que diz respeito a Deus, a oração é apenas um conhecimento sensível da nossa dependência para com Ele. É um reconhecimento apropriado da nossa dependência do poder da misericórdia de Deus para aquilo de que necessitamos. Mas no que diz respeito a nós, orações fervorosas tendem de muitas maneiras a preparar o nosso coração. Por meio da oração despertamos o senso da nossa necessidade. Nossa oração a Deus pode despertar em nós um senso de consideração apropriados da nossa dependência de Deus quanto à misericórdia que pedimos, bem como um exercício de fé na suficiência de Deus. Percebe como a oração é muito mais um ato de pedir? É muito mais do que um ato de pedir e mais um ato de comunhão, de diálogo, de conversa, de presença. A oração é um dever de todo cristão. Segunda lição para nós nessa noite é: a oração precisa ser perseverante. Irmãos, olha que coisa curiosa. Na parábola de Jesus, eu já disse que essa viúva não tem ninguém. Ela precisa pedir por ela mesma, ela não tem ninguém que recorra por ela, que interceda por ela. Sendo viúva, nós não sabemos, Jesus, e não interessou a Jesus especificar o problema, mas é possível que o ouvinte de Jesus daquela época tivesse uma ideia ou uma pressuposição do que seria um possível problema que levava comumente uma viúva ao juiz. E esse problema é bem possível estar relacionado a uma questão de dinheiro, a uma questão de partilha. Ela é uma mulher vulnerável, a sua situação não é favorável. Mas olha que coisa curiosa que Jesus faz questão de colocar. Se por um lado Jesus descreve a viúva na sua vulnerabilidade, na sua solidão, na sua necessidade, na sua carência, por outro lado, Jesus descreve um juiz que não teme a Deus e que não respeita homem algum, um juiz que pouco liga para a sua reputação ou para aquilo que as pessoas falam dele, se o consideram justo, bom ou iníquo e impiedoso. Esse juiz pouco liga para isso. E o recurso dessa viúva é a perseverança. E o que ela tem diante dela é um juiz que não inspira confiança e um juiz que já havia recusado a ouvi-la. Olha o que diz o versículo 4 e 5, acompanha aí na sua Bíblia. Ele, é uma referência ao juiz, por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e não respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me, ou seja, ou importunar-me. Percebe que
como Jesus descreve esse cenário, esse juiz então, depois de um tempo de recusa de atender a causa daquela viúva, ele decide atendê-la para que ela pare de importuná-lo. Jesus agora nos versículos 6 e 7 pega a sua parábola e aplica e explica o que ele quis dizer com ela. Olha comigo versículos 6 e 7. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Olha a perseverança. Embora pareça demorado em defendê-los. Irmãos, Jesus aqui está nos dando algumas razões muito importantes pelas quais eu e você devemos perseverar em oração. As razões podem ser, a primeira delas, Deus é o nosso juiz e é um juiz amoroso. Você sabe que é curioso que algumas pessoas estranham o fato de Jesus ter usado a imagem de um juiz iníquo e depois usado essa imagem e falar de Deus como um juiz? A questão é que esse é exatamente o ponto. O ponto é o contraste. Jesus nos chama a atenção para esse contraste. Ou seja, a viúva, mesmo diante de um juiz impiedoso e iníquo, essa viúva, ela é perseverante no seu clamor. Ela está ali o tempo inteiro pedindo para aquele juiz para que ele atenda a sua causa. E o contraste é em nós, que temos um juiz amoroso. E nós, quanto mais nós, que temos um juiz amoroso, devemos perseverar colocando diante de Deus as nossas causas. Há um outro aspecto curioso também, é que, como nós lemos aqui nos versículos anteriores, esse juiz iníquo, ele decide julgar a causa dessa mulher por uma razão egoísta. A razão é exatamente ele mesmo. Ele quer parar de ser importunado, ele não quer que aquela mulher dia e noite o perturbe mais. Portanto, ele decide julgar a causa daquela mulher. Mas e Deus? Sabe por que Deus julga a nossa causa? Sabe por que Deus atende o nosso clamor? Porque a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia. Porque nós temos um Deus amoroso que tem prazer de abençoar os seus filhos. Você se lembra o que diz o Salmo 127? Que aos seus amados Ele dá enquanto dormem? Você se lembra do que Jesus disse quando nos orientava lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dizendo que eu e você não devemos andar ansiosos de coisa alguma, dizendo que nós não devemos nos preocupar quanto o que havemos de comer ou de vestir, e Jesus então dá os exemplos das aves dos céus e dos lírios do campo, chamando a nossa atenção que se Deus cuida das aves dos céus e dos lírios do campo, quanto mais nós. Percebe o cuidado e o amor de Deus? Ou o Evangelho de Lucas, por exemplo, lá no capítulo 11, quando Jesus diz, olha, qual é o pai que se o filho lhe pedir um pão, esse pai vai lhe dar uma pedra? Ou qual é o pai que o filho pedindo-lhe um peixe, esse pai lhe dará uma cobra? Irmãos, o que a Bíblia nos chama a atenção é que nós estamos diante de um juiz que é muito mais do que um juiz, é um pai amoroso. E por isso eu e você podemos e devemos perseverar no nosso clamor, na prática da nossa oração. Há uma outra razão curiosa. Para esse juiz, essa viúva é um peso, é um estorvo. Mas para o Senhor, a Bíblia diz que nós somos os seus escolhidos. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Nós somos filhos de Deus, povo dele, rebanho do seu pastoreio, povo de propriedade exclusiva. Ele tem prazer nas nossas orações. Esses são motivos para que nós continuemos a orar com perseverança. Há uma outra razão. Eu disse que nós temos um Deus que é um juiz amoroso, e eu preciso dizer que nós temos um Deus que é um juiz justo.
relacionado a Deus, isso não é apenas uma expectativa, isso é uma realidade. Ele é totalmente justo, é fato. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite, diz o versículo 7. Irmãos, é fato e acontece na vida de todos nós, é que conforme diz o versículo 7, às vezes nós temos a impressão de que o Senhor parece demorar em atender às nossas causas. A Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. É fato que a nossa alma alimenta expectativas que fazem da espera um momento angustiante. Mas a Bíblia está nos dizendo que Ele é justo, que Ele é juiz justo e Ele julgará a causa dos seus filhos. E por esses motivos aqui mencionados, é que eu insisto e eu digo para você, persevere em oração. Não cesse de orar, não cesse de clamar ao nosso Deus, juiz justo e amoroso. Terceira lição da noite, para nós caminharmos aqui para a nossa conclusão. A oração é reveladora do caráter cristão. Percebe? Nosso primeiro tópico foi a prática da oração, um dever de todo crente, de todo cristão. Nosso segundo tópico foi a oração precisa ser perseverante. E o nosso último tópico hoje é a oração é reveladora do caráter cristão. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, é preciso que nós entendamos que o último versículo é um alerta para o cristão. Olha o que diz o último versículo, versículo 8, o último versículo dessa parábola. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, esse versículo é um alerta por alguns motivos. Ele é uma clara referência escatológica, e quando nós falamos de escatologia, a gente está fazendo menção aos últimos dias, a gente está fazendo referência à volta de Jesus. Esse texto usa o título messiânico de O Filho do Homem, que é muito atrelado à volta de Jesus. E há um outro motivo pelo qual a gente precisa entender esse versículo como um alerta para nós. A sua íntima relação com os versículos 20 a 36 do capítulo anterior, do capítulo 37. Deixa eu resumir para você e depois você, por favor, com calma, leia na sua casa o capítulo 17 do Evangelho de Lucas. A partir do versículo 20, alguns fariseus perguntam para Jesus acerca do reino de Deus. Quando virá o reino? Irmãos, havia entre os judeus, acreditava-se que entre os judeus que o reino de Deus seria estabelecido pelo Messias, mas a concepção do reino de Deus que eles tinham era uma concepção de um reino terreno. Falar do estabelecimento do reino de Deus para eles era sinônimo da independência do povo de Israel, que, por exemplo, nesse momento em que Jesus ensina e traz os seus ensinamentos, Israel está debaixo do jugo romano. Israel não é uma nação independente. Para esse judeu, a restauração de Israel era restaurar a sua pompa geográfica e política, era o reestabelecimento de Israel como uma nação, como uma potência bélica e política. Eles, portanto, concebiam o reino de Deus e o anúncio do estabelecimento desse reino muito mais como um reino terrestre. Não é à toa, por exemplo, que você vai ver confusão entre os discípulos quando a mãe de Tiago e João chega para Jesus pedindo para que ele, no reino dele, dê um lugar de honra, um à direita e um à sua esquerda. Enfim, textos assim revelam a confusão que os próprios discípulos, e é uma confusão que era comum entre os judeus, no que diz respeito ao tema do reino de Deus. A questão é que o reino que Jesus veio inaugurar foi outro. Os fundamentos desse reino não são terrenos.
A sua força não é política e o seu poder não é bélico. Esse reino que Jesus já inaugurou, porque Jesus já inaugurou esse reino na sua vinda, ele diz, é chegado o reino. Esse reino que já inaugurou ainda não alcançou a sua plenitude. Ele ainda não foi estabelecido por completo. É o que nós chamamos entre o já e o ainda não. É o reino de Deus que já se inaugurou, mas o reino de Deus que ainda não se concretizou em toda a sua plenitude. Mas o nosso Senhor Jesus é o Rei que virá. E que virá, e na sua segunda vinda não virá mais como um servo, mas virá como um juiz severo para julgar reinos e nações, e virá como um rei majestoso para estabelecer o seu reino de paz e justiça. E aqui eu preciso chamar a sua atenção, é que lá nos versículos anteriores do capítulo 17, versículos 26 a 30, Jesus, quando falava do reino, desse reino que viria, falando da sua volta, do seu retorno, quando será um tempo de juízo e ao mesmo tempo um momento de estabelecimento do seu reino em sua plenitude, Jesus faz menção de duas figuras do Antigo Testamento que são muito conhecidas nossas. Jesus menciona Noé e Jesus menciona Ló. Olha o que Jesus diz nos versículos 26 a 30 do capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Assim diz Jesus: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo é que nesse espaço de tempo, quando o reino já foi inaugurado, até a segunda vinda de Jesus, quando o reino será estabelecido em sua plenitude, nesse espaço de tempo que nós hoje vivemos, as pessoas viverão a sua vida como se não houvesse amanhã, pouco preocupadas com a volta do Filho do Homem, pouco interessadas no que essa volta significará para nós. Daí Jesus usa essa figura de linguagem dizendo eles viviam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, ou vendendo, plantando e construindo. Todas essas informações dão para nós a compreensão de uma vida que era levada na sua rotina, no seu dia a dia, sem uma preocupação com o retorno do Filho do Homem, do Senhor Jesus. E a minha exortação e o meu alerta a cada um de nós não é bem parecido com os tempos que a gente vive? Não é bem assim que nós vivemos as nossas vidas ocupadas, as nossas prioridades que determinam a forma como a gente dedica ou consome o nosso tempo? E a Bíblia diz, esse rei virá. E segundo a afirmação do versículo 8, na parábola que nós lemos, a pergunta de Jesus fazendo referência, os ouvintes são os mesmos. Jesus acabou de ensinar acerca do reino, Jesus havia mencionado o Filho do Homem. Agora no versículo 8, Jesus diz, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sabe qual é a relação, então, desse versículo com a oração? Com a menção à fé? Se a oração, irmãos, é um reflexo do nosso amor ao Pai, se a oração ela é impulsionada pelo desejo e pelo prazer de estar na presença do Senhor, se a oração é uma necessidade da minha alma, tal qual o alimento é uma necessidade
para o meu corpo, a oração fará parte da minha vida. Você percebe que a oração é reveladora do tipo de cristão que eu sou? Você se lembra, e não sei se você se lembra, quando eu mencionei a palavra fé no domingo passado, fé e fidelidade são palavras correlatas na língua grega. Portanto, a oração, ela é uma expressão viva da nossa fé. E quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará em nós fé. E eu não estou dizendo que se no momento e na volta de Jesus você não estiver ali ajoelhado, você vai ter um problema, não. O que a gente está falando aqui é que o Filho do Homem voltará. E se a oração não faz parte da sua vida hoje, provavelmente não fará amanhã. E se a oração não faz parte da sua vida hoje, provavelmente no seu coração, Deus não é a sua prioridade. Se você não sente falta desse momento, talvez você ainda não tenha entendido o significado da oração, o valor da oração para a vida do cristão. E é nesse sentido que a oração revela acerca do nosso caráter. A oração e a prática dela revela as nossas prioridades. Irmãos, porque não diferente dos dias de Noé ou dos dias de Ló, nós estamos bem ocupados com os nossos trabalhos, com os nossos hobbies, com as nossas redes sociais, com a nossa aparência. Estamos bem ocupados com as nossas pós-graduações e com uma infinidade de outras coisas. E passamos dia após dia sem que a oração faça parte da nossa prática diária, da nossa devoção, da nossa expressão de fé diante do Senhor. Eis o alerta do Senhor Jesus. Eis a exortação do Senhor Jesus para nós. Ore. Ore sempre. Ore perseverantemente. E entenda que a oração ela revela acerca e muito acerca do caráter cristão nas nossas vidas. Essas são as lições da parábola de hoje e que o Senhor abençoe sua vida. Eu quero orar por você para a gente encerrar esse momento. Feche aí os seus olhos onde você estiver. Vamos orar a Deus. Pai querido e santo, eu quero agradecer ao Senhor por tua graça e teu cuidado e eu quero pedir ao Senhor que desperte em nós o desejo de orarmos, o desejo de estarmos mais em tua presença. Desperta em nós o prazer e a alegria de termos um momento de comunhão íntima com o Senhor. Desperta em nós o desejo de falarmos com o Senhor, com aquele que é nosso Pai e que nos ama, com aquele que é justo juiz e ouve o nosso clamor. Olha para as nossas vidas. Eu quero orar também por aqueles que têm tantas causas e que têm tantas questões que são colocadas diante de Deus. Tantos clamores que são elevados aos céus. Ouve o clamor do teu povo, Senhor. Ouve o clamor de cada um de nós. Nós oramos a Ti, gratos por Tua palavra em Cristo Jesus. Amém.